E aí, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que estejam todos bem. Nós vamos aqui começar a partir de hoje, certo? Algumas aulas de exercícios, já nos preparando para as provas que virão, no caso a bimestral da primeira etapa e a mensal da segunda etapa, certo? Nós estamos aqui, vocês estão vendo uma questão aí, essa questão é a questão 9 da página 7, beleza? Essa questão é a questão 9 do capítulo 8, ela é de propostas e ela tem alguns itens, beleza? Mas aqui nós vamos nos atentar a resolver essa inequação aqui, a estudar o comportamento dessas funções aqui, essa 2x menos 1 e essa x mais 2. E no final eu digo qual que vai ser o item correto quando a gente achar a resolução dela, beleza? A questão ela fala o seguinte: o conjunto solução da inequação 2x menos 1 dividido por x mais 2 menor que 5 sobre 3 é... Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é pegar essa inequação e deixar ela no formato que a gente consiga resolver. Qual que é o formato? De um lado, eu tenho que ter uma expressão e do outro lado eu tenho que ter o valor zero. Eu não tenho o valor zero do outro lado. Portanto, o que nós temos que fazer primeiramente é manipular algebricamente essa expressão aqui para a gente poder ter essas duas condições. Como que nós vamos fazer isso? Bem, desse lado aqui eu vou repetir o que nós temos, que é 2x menos 1 dividido por x mais 2. E aí, passando o 5 sobre 3 para o primeiro membro, nós vamos ter menos 5 sobre 3 menor do que zero. Beleza. E eu expliquei para vocês que quando a gente tem uma divisão de frações com denominadores diferentes, nós temos que tirar o MMC dos denominadores e aí dividir o resultado por cada um dos denominadores e multiplicar pelo valor que está em cima. Nesse caso aqui, como eu tenho uma variável aqui em algumas das frações, não precisa a gente ter esse trabalho todo. Tem um macetezinho que a gente resolve aqui, que é o seguinte, é a mesma coisa. Por exemplo, eu pego esse primeiro, multiplico por esse segundo, e aí depois, isso vai ser o meu novo denominador, e aí depois eu pego esse primeiro aqui de baixo, e multiplico por esse 5 aqui de cima. Depois eu só faço pegar esse segundo aqui e multiplicar com esse 2x menos 1 aqui de cima. Mostrando aqui, nós vamos ter o seguinte, ó. 3 que multiplica 2x menos 1. E aí depois nós vamos ter, no caso como aqui está negativo, menos 5 que multiplica x mais 2. Isso daqui vai multiplicar 3 vezes, ou dividir, na verdade, né? Pronto. O que foi que aconteceu aqui? Beleza? Eu tenho aqui em cima 2x menos 1. E do outro lado eu tenho 5. E aí, esse denominador é diferente desse. Beleza? Pois bem, primeiro, para deixar no mesmo denominador, nós vamos multiplicar esse denominador por esse daqui, que foi o que eu coloquei aqui embaixo. Depois, feito isso aqui, eu vou pegar esse denominador aqui de baixo, multiplicar por esse 5. Depois eu pego esse 3 e multiplico por esse 2x menos 1, que foi o que eu coloquei aqui em cima. Professor, posso fazer isso em todas as questões de fração? Sim, não é errado fazer isso, certo? É a mesma coisa que como se eu estivesse tirando o MMC, beleza? Mas nesse caso aqui eu não estou tirando o MMC, eu só estou fazendo aqui as multiplicações embaixo e depois eu estou multiplicando aqui em cruz, para poder colocar os valores de cima. E aí nós vamos ter o seguinte. Gente, o que eu estou fazendo aqui é só organizando a fração. Eu não estou respondendo nada até agora, beleza? Então, em cima, eu vou ter 6x menos 3
3 vezes 2, 6. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 5x, esses dois aqui, ó. Aí menos 5 vezes 2 dá menos 10. E embaixo eu vou ter 3x mais 6. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 2 dá 6. Bom, isso daqui é menor do que zero. 6x menos 5x dá x. Menos 3 menos 10 dá menos 13. Isso dividido por 3x mais 6 é menor do que zero. Agora sim, certo? Nós vamos chamar a nossa função f de x menos 13 e a nossa função g de 3x mais 6. Primeira coisa que nós devemos nos atentar, e é muito importante, é que a função g ela tem que ser diferente de zero. Mais uma vez, por que ela tem que ser diferente de zero, professor? Porque ela está no denominador. O denominador não pode ter zero. Se a função está aqui no denominador, então ela tem que ser diferente de zero. Portanto, apesar de eu ter que a de cima ela possa ser zero, a de baixo ela não vai poder ser zero. Por que eu estou lembrando vocês disso? Apesar de que a gente não vai precisar para essa questão aqui. Porque se aqui tivesse um igual, eu teria que lembrar que eu não poderia pegar essa função g e igualar ela a zero. Aqui eu só tenho menor. Então, tanto a de cima quanto a de baixo, elas podem ser menor do que zero. Beleza? E o que a gente vai fazer aqui nessa questão, como eu quero essa situação aqui, o que a gente vai fazer aqui nessa questão é analisar o gráfico de cada uma dessas funções. Primeira função que a gente tem é a função x menos 13. E aí, nossa ideia é analisar o gráfico dessa função aqui. Bom, essa primeira função aqui, nós vamos ter o seguinte. X menos 13, quando nós igualamos a zero para poder achar a raiz dessa função, nós achamos a raiz 13. E aí, essa função f, ela é uma função crescente, portanto, o gráfico dela tem esse sentido aqui, beleza? Pronto. Por ela ser uma função crescente, o gráfico dela tem esse sentido, depois da raiz 13, ela é positiva, e antes da raiz 13, ela é negativa. Lembrando que, como aqui eu não tenho igualdade, o meu valor da raiz ele não participa. Bem aqui, eu teria bolinha aberta, certo? Agora, o que a gente vai analisar é essa funçãozinha aqui, a função 3x mais 6. Então, olhando para essa segunda função aqui, o gráfico dela também crescente, beleza? Vai ter esse comportamento aqui. Quando nós igualamos essa função aqui a zero, nós vamos ter a raiz menos 2, beleza? 3x menos 6 igual a zero, 3x igual a menos 6, portanto, x igual a menos 2. Sabendo que o gráfico dela também é crescente, nós temos esse comportamento aqui para o gráfico dela. Lembrando que, quando o gráfico é crescente, depois da raiz da função, ela é positiva e antes da raiz da função ela é negativa. Aí a gente tem aqui o seguinte, depois do menos 2 ela é positiva, antes do menos 2 ela é negativa. Portanto, aqui nós vamos ter positivo para cá, negativo para cá. Esse terceiro caso aqui vai ser justamente a minha f de x sobre a minha g de x. Esse nosso terceiro caso aqui, certo? Onde, lembrando, quando eu quiser fazer, certo? Analisar quando isso aqui vai acontecer, depois de fazer os dois gráficos, depois de analisar o comportamento das duas funções, eu tenho que colocar as duas raízes e analisar o que acontece entre cada uma delas. Por exemplo, antes do menos 2, ela é positiva ou negativa?
Antes do menos 2, para cá é tudo negativo, para cá é tudo negativo. Então, negativo com negativo, antes do menos 2 ela é positiva. Interessa para a gente? Não, porque eu quero que seja negativa a função. Antes do menos 2 ela não é negativa, ela é positiva. Entre o menos 2 e o 13, ó, depois do menos 2 é positivo. Até o 13, a de cima ainda é negativo. Então, fica negativo, positivo, dá negativo. Portanto, entre menos 2 e 13, ela é negativa, que é justamente o que eu quero. Depois do 13, positivo para cá, positivo para cá, positivo, positivo. Depois do 13, ela é positiva. Então, o único intervalo que me interessa é entre o menos 2 e o 13. Lembrando, negativo com positivo, tá? Negativo. Portanto, a minha resposta, o meu conjunto de solução vai ser x pertencente aos reais, tal que o x ele é um valor entre o menos 2 e o 13. E esse item seria o item B. Lá na questão, quando você estiver olhando, vai ser x pertencente aos reais, tal que x é maior do que menos 2 e menor do que 13. Beleza? Pois bem, vamos aqui para mais uma questão. O número de soluções inteiras da inequação. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, certo? Antes disso, ela é a questão 4, também do capítulo 8, beleza? Da parte de inequações. Essa questão ela também tem itens. O item A é 1, o B é 2, o C é 3, o D é 4 e o E é 5. Ele pergunta o número de soluções inteiras da inequação. Nós vamos pegar essa inequação e separar ela em dois casos. O primeiro caso, x menos 1 menor do que 3x menos 5. Esse daqui eu vou dizer que é a minha equação 1. E o segundo caso, 3x menos 5 menor do que 2x mais 1. E eu vou dizer que essa daqui é a minha equação 2. E aí nós resolvemos cada uma delas separadamente, aplicando no final, certo? Só a interseção delas duas. Que resolvendo a primeira ela é mais simples, basicamente. Nós podemos fazer o seguinte: passo x para esse primeiro membro e o menos 5 para o segundo membro. Eu vou ter 5 menos 1, lembrando que o menos 5, como ele está subtraindo, ele passa somando, é menor do que 3x menos x. Esse x aqui que ele está somando, ele passa subtraindo. E aí nós temos no primeiro membro 4 e no segundo membro 2x. Portanto, 4 sobre 2 menor do que x. Portanto, x é maior do que 2. Eu só fiz inverter tudo aqui para poder colocar x maior do que 2. Ok? Já na segunda parte, e isso daqui de cima é importante, beleza? Já na segunda parte, nós vamos ter 3x menos 5 menor do que 2x mais 1. Aqui eu passo o 2x para cá e o menos 5 para o outro lado. Nós teremos 3x menos 2x menor do que 1 mais 5. 3x menos 2x dá x menor do que 6. Bom, x maior do que 2x menor do que 6. Fazendo a interseção dessas duas, nós teremos que o x ele é maior do que 2 e menor do que 6. Quantas soluções inteiras eu tenho nesse x aí, nesse conjunto de solução aqui, certo? As soluções inteiras são o 2 não, porque aqui é só maior, o 2 não participa. Então, eu tenho o 3, tenho também o 4 e tenho também o 5.
portanto, são 3 soluções inteiras, o 3, o 4 e o 5. O 2 não participa e nem o 6 participa das soluções inteiras. Apesar de serem números inteiros, aqui eu tenho x maior do que 2 e menor do que 6. Não está maior ou igual nem menor ou igual, beleza? Então, seria o item C, 3 soluções inteiras. Beleza, vamos lá resolver mais uma questão. 40 pessoas em excursão pernoitam em um hotel. Somando, os homens despendem R$ 2.400, certo? O grupo mulheres gasta a mesma quantia, embora cada uma tenha pagado R$ 64 a menos que cada homem. Denotando por X o número de homens do grupo, uma expressão que modela esse problema e permite encontrar tal valor é... a questão ela pediu para denotar por X o número de homens, beleza? E se X são os homens, como nós temos aqui 40 pessoas, 40 menos X vai ser o número de mulheres, ok? Beleza. O valor pago por cada homem, já que a despesa deles foi de 2.400, o valor pago por cada homem foi 2.400 sobre X. Esse aqui, valor pago por cada homem. No caso das mulheres, elas pagaram R$ 64 a menos que cada homem. Se cada homem pagou 400 sobre X, as mulheres pagaram, cada uma no caso, 400 sobre X menos 64. Isso daqui segundo essas informações que a questão deu, beleza? Pois bem, sabendo que a despesa das mulheres também foi de R$ 2.400, certo? Ou seja, a despesa de ambas foi a mesma, nós vamos ter que o valor total a ser pago será 40 menos X, é o número de mulheres, certo? Se a despesa delas também foi de R$ 2.400, 40 menos X vezes o tanto que cada mulher pagou, ó, o número de mulheres vezes o tanto que cada mulher pagou, tem que ser igual a 2.400, ok? Aí, aqui eu vou nessa primeira parte aqui, certo? Primeiro eu repito 40 menos X, e aí nesse primeiro membro, nessa segunda parte aqui do valor da nossa expressão, eu coloco 2.400 menos. Lembrando que aqui embaixo do 64 é como se tivesse o 1. X vezes 64, 64x. E embaixo fica x vezes 1 dá x. Pronto. Isso daqui é igual a 2.400. Para fazer sumir esse x aqui do denominador, eu multiplico todo mundo por x. Ok? E aí eu vou ter a seguinte situação. 40 menos x, 2.400 menos 64x é igual a 2.400x, que é a nossa, certo? A equação que a questão pede. Porque bem aqui, denotando por x o número de homens, uma expressão que modela tal problema e permite encontrar tal valor é 40 menos x, 2.400 menos 64x igual a 2.400x, que seria o item A. Opa, o item A não, o item C, beleza? 2.400x igual a 2.400 menos 64x, que multiplica 40 menos x. Pronto, o item C é a nossa resposta.
Pois bem, gente, é isso, certo? Nós ainda teremos mais algumas aulas de resolução de exercícios, mas dessa vez a gente vai voltar um pouquinho no conteúdo, porque nós vamos resolver questões do livro 1 e do livro 2 para a nossa prova bimestral da primeira etapa, beleza? Se cuidem, estudem, resolvam essas questões aqui. Eu já resolvi bastante questão do livro 3. São as questões que vão cair na terceira etapa, mas essa semana a gente ainda vai ter conteúdo do livro 1 e do livro 2 para a primeira etapa, beleza? Da prova que vai estar aí, que vocês vão fazer no final do mês. E até a próxima aula. E não esqueçam de estudar e se cuidar. Até mais.